estar orando, agradecendo ao Senhor. Agradeça a Ele por você estar aqui. Agradeça por este lugar. A gente fechar as janelas, por favor, meninos, fazendo um favor. Fechar a porta lateral aqui também, vai precisar acender a luz. Ore agradecendo pela sua vida, agradecendo pelo dia. Quero pedir para que o irmão Brás esteja orando em voz alta, apresentando este momento diante do Senhor. Amém, Jesus. Amém, amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o princípio regulador do culto. O que é isso, o princípio regulador do culto? Alguém já ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Pode falarem aí, quem já ouviu falar alguma coisa nesse sentido. O que seria o princípio regulador do culto? O que acontece num culto? O que nós podemos fazer num culto? Quando a igreja se reúne, o que deve ter e o que não deve existir, o que não deve ter num culto? Como que se regula isso? É nós mesmos que ditamos as regras, nós não temos nenhum parâmetro. Onde que nós buscamos informações, onde nós buscamos as diretrizes para a realização do culto? Em qual livro? Na Bíblia, na palavra de Deus. Então, o princípio regulador do culto, ele trata exatamente disto, de princípios que nós devemos buscar nas Escrituras para realizar o culto, para que nós tenhamos em nosso culto aquilo que as Escrituras diz que devemos ter. Então, o propósito dessa aula é aprendermos acerca dos princípios que devem regular o culto. E o estudo também tem, como já foi dito, ele tem um propósito de nos resgatar, de fazer um resgate da nossa identidade como batistas. E hoje, no caso, acerca do culto cristão, do culto bíblico. Ok? Então, o que se deve fazer no culto quando a igreja se reúne? Quais elementos que nós devemos ter no culto? Vamos lá. Podem participar, pessoal. Quais os elementos que nós devemos ter no culto quando a igreja se reúne? No modo de pensar de cada um de nós. Oração, o que mais? Louvor. O louvor, na verdade, ainda tem um significado diferente da própria música em si, mas o louvor, vamos colocar. Oi? Oração, adoração, louvor, adoração, ofertório, recolhimento de ofertas, Palavra. O que mais que nós vemos assim nas Escrituras nos direcionando para a prática do culto, para a realização do culto? Comunhão,
A comunhão, quando a igreja se reúne, ela está em comunhão, não só necessariamente no culto. Joia, todos esses elementos são, de fato, existentes nas Escrituras. Hoje, nós temos visto algumas coisas sendo acrescentadas no culto. Por exemplo, vocês já viram por aí, em determinados lugares, práticas judaizantes? Sim ou não? O candelabro, aquela imagem do candelabro no templo, alguns com vestes de... Eles tipificam ali como vestes sacerdotais, alguma coisa nesse sentido. Tem também alguns o shofar, né? E temos outras coisas, como a estrela de Davi, a prática da ceia com pão asmo. Nós vemos muitas coisas relacionadas à prática judaizante, como se nós ainda estivéssemos nas práticas do culto judaizante. E essas coisas, por que essas coisas não devem existir? Elas não devem existir no culto da igreja cristã, da igreja na Nova Aliança, no Novo Testamento. Existem outras coisas também, mais ligadas às invenções contemporâneas do momento aqui. Vocês já ouviram falar em fogueira santa? Já ouviram falar? Fogueira santa, voto financeiro, danças e tantas outras coisas que nós temos o hábito de utilizar, mas não há embasamento bíblico. Até mesmo expressões verbais, né, como está amarrado. Onde que está nas Escrituras o está amarrado? Né? Onde que nós ouvimos muito isso? Há uma invenção da parte neopentecostal e de outras vertentes que vai se colocando como hábito nas igrejas. E nós vamos trazendo isso para a nossa prática. Nós vamos trazendo isso para os nossos cultos, para as nossas reuniões. Mas se nós olharmos nas Escrituras, nós não vamos ver, nem na história da igreja, esse tipo de prática. Por exemplo, os pais da igreja não usavam óleo ungido. Os pais da igreja não tinham o hábito, se pegar a igreja do primeiro século, a igreja reformada, eles não tinham o hábito. O hábito do óleo ungido se tornou agora no neopentecostalismo. De ungir o óleo, trazer para casa, colocar na porta, colocar não sei aonde. Aí o camarada não tem compromisso nenhum com Deus, leva a vida toda errada com Deus, mas coloca o óleo lá para fazer o mal sair. Como se o mal fosse mais... O mal encarnasse nas paredes, no objeto, mas não possuísse a pessoa ali. Então é mais fácil passar o óleo para libertar alguma coisa ali, mais do que a pessoa arrepender dos seus pecados e levar uma vida séria com Cristo. Então, nós temos práticas à luz da história recente da igreja que vai mudando as nossas práticas, que vai distorcendo aquilo que nós entendemos como bíblico e principalmente como batistas. E nós precisamos entender, irmãos, nós somos uma igreja batista. Existem diferenças entre igrejas? Existe. Você vai numa igreja lá nas comunidades, você vai nessas igrejas neopentecostais, existem diferenças. Mas nós somos batistas. Nós não estamos aqui para imitá-los. E nem queremos também que eles nos imitem, nós não temos essa pretensão. Nós só precisamos ser aquilo que nós fomos chamados para ser dentro do corpo de Cristo, do corpo da igreja
universal, mas não é universal, mas a igreja de todos os lugares. Deus nos chamou para sermos, dentro da nossa doutrina, dentro daquilo que cremos, essa igreja, com o nosso corpo de doutrina. E qual tem sido um dos grandes problemas? Na ânsia de querermos ser atrativos para outros grupos, ou copiar algumas coisas porque nós achamos legal, nós vamos perdendo a nossa identidade. Nós vamos abrindo as portas para práticas que nós nunca cremos, mas fazemos por repetição de ver coisas que acontecem aí no momento. Então, os pais da igreja, os reformadores, eles sempre trabalharam para regular algumas coisas dentro do culto que estivesse em conformidade às Escrituras. E foi aí que nasceu, então, o princípio regulador do culto. Existe o princípio normativo e existe o princípio regulador. O princípio normativo é um princípio mais trabalhado pelos anglicanos, pelos luteranos, mas o princípio regulador, ele vem mais da linha de Zwinglio, de Calvino e também dos puritanos, aonde tem a história dos batistas. Principalmente quando nós olhamos para as advertências e as instruções que existem na Confissão Batista, na Confissão de Fé Batista de 1689, nós vamos ver lá o princípio regulador do culto, que também está semelhante, algumas coisas mudam com a Confissão de Westminster, que é seguida pelos presbiterianos. Algumas coisas diferem, mas nós, como batistas, nós precisamos compreender um pouco isso. O que os reformadores na época combateram junto com a reforma que estava acontecendo na igreja. No entanto, a igreja oficial, a igreja cristã, que era a igreja católica romana. Quais práticas estavam acontecendo no culto? Adoração a Maria, adoração a ídolos, existiam estátuas espalhadas dentro dos templos, nas portas dos templos. Existia também oração aos mortos, a canonização dos santos. Essas coisas conduziam as pessoas a orar pelos mortos. Orar, pedir alguma coisa para algum santo. Paulo, Pedro, como se eles pudessem respondê-los. Havia também a pregação em latim, a raríssima pregação em latim. E latim não era uma língua falada pela comunidade. Apenas o clero, apenas aqueles que estavam lá estudando, vivendo nos monastérios, que entendiam essa língua. Então eles chegavam aqui, liam um versículo em latim, e o povo só falava amém, porque o povo não sabia o que estava sendo dito. Então a Bíblia não era utilizada. Enfim, os reformadores trabalharam para poder regular o culto, mudar aquilo que estava sendo praticado no culto. O que acontecia no culto precisava estar de acordo com as Escrituras. Então foi aí que nasceu o princípio regulador do culto, que diz o seguinte, o princípio regulador do culto, preste atenção. Todas as vezes, tudo que fazemos na adoração corporativa, juntos como igreja, deve ser fundamentado nas Escrituras. O fundamento claro pode assumir a forma de um mandamento explícito ou uma clara implicação do texto bíblico. Ao definirmos o que fazemos, o que fazer no culto, nós precisamos ter a Bíblia como parâmetro. Então, assim, o princípio normativo, ele era usado da seguinte forma: o que podia ser feito no culto era aquilo que a Bíblia não proibia. Certo? Agora, o princípio regulador só podia fazer no culto aquilo que a Bíblia prescrevia. E isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque se eu posso colocar no culto tudo aquilo que a Bíblia não proíbe, a minha mente e as minhas ideias são as mais ricas possíveis para incrementar tudo que eu quero. Mas
dentro dessa linha do princípio regulador que a nossa tradição trabalhou, ela só permitia aquilo que as escrituras prescreviam. Não dá margem para a imaginação humana, para a criatividade humana, para determinadas inserções no culto que não condiziam com as escrituras. Ok? Então, o princípio normativo pode colocar no culto, inserir no culto, tudo que a Bíblia não proíbe. O princípio regulador só é posto no culto aquilo que a Bíblia prescreve. Aquilo que nós temos parâmetros nas Escrituras para serem colocados. Ok? Quando nós fazemos o culto, quando nós realizamos o culto, todos os domingos, como que nós chamamos essa prática? Vocês já ouviram a palavra liturgia? O que seria uma liturgia? O que seria uma liturgia, irmãos? Alguém? Não necessariamente. Liturgia, uma ordem do culto, é algo litúrgico que se repete. Por exemplo, nós somos pessoas litúrgicas. Normalmente nós temos uma rotina, normalmente nós temos um hábito. Todos os dias nós acordamos, todos os dias nós fazemos algo que se repete praticamente toda semana. E aí, isso vira uma liturgia. Eu tenho a minha liturgia. Se eu não acordar, não tomar um café, não fazer o meu devocional, não assistir um jornal ali, ou fazer alguma coisa, não sou eu. Isso é uma liturgia. Isso é um método, isso é uma prática que se repete constantemente. Quando nós definimos aquilo que nós fazemos no culto e fazemos repetidamente, isso é uma liturgia. E qual a importância da liturgia à luz do que cremos como batista? Porque a liturgia, ela se torna um ato de ensino. Ela se torna um meio de ensino. Quando alguém vem aqui no nosso culto e nos visita ou assiste pelas redes sociais, essas pessoas, irmãos, possivelmente vão ter uma única vez acesso ao nosso culto. Talvez ela nunca mais venha, talvez ela nunca mais assista, ou talvez ela frequente ou assista frequentemente, e de alguma forma, tudo aquilo que nós estamos fazendo é uma forma de ensino. Vocês concordam? A maneira como nós pregamos, a maneira como nós cantamos, a maneira como nós oramos, tudo está ensinando aqueles que estão à nossa volta. Então, tudo que nós fazemos no culto é uma forma de ensino, é uma liturgia que ensina a outros. E é por isso que esse tema vem à tona hoje, para que nós entendamos a importância da nossa liturgia ser uma liturgia bíblica. Porque a nossa responsabilidade como igreja bíblica é ensinar biblicamente para as pessoas como se deve cultuar a Deus. E a maneira mais correta de fazermos isto é seguir aquilo que as Escrituras nos ensinam. Quando nós temos hábitos, práticas, pregações que destoam daquilo que as Escrituras de fato diz, nós estamos ensinando doutrinas de homens. Nós estamos ensinando práticas e hábitos nossos, não aquilo que de fato as Escrituras diz. É por isso que os elementos da Bíblia, os elementos do culto devem ser bíblicos, para que ensinemos biblicamente a todos os membros, sejam os novos que estão chegando, ou sejam as pessoas que nos visitam ou nos assistem. Se nós pensarmos, irmãos,
Se nós ignorarmos, né, o princípio regulador do culto, nós corremos um risco. Que risco seria esse? De cada um de nós colocarmos as nossas vontades na aplicação do culto. Ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Ah, vamos fazer assim, vamos fazer de outro jeito, vamos fazer de outro. E cada um, então, busca ser agradado, ou cada um busca colocar o seu gosto, suas vontades na aplicação do culto, para promover um culto ou do nosso agrado, ou para agradar a homens. Então nós não damos a devida importância a princípios bíblicos e colocamos práticas diversas, porque nós queremos ter um culto festivo, nós queremos ter um culto alegre, nós queremos ter um culto agradável para quem chega, para que as pessoas se sintam bem. Então nós modificamos a mensagem, nós cantamos músicas que afagam o coração das pessoas, nós criamos todo um ambiente que aponta para o homem, que coloca o homem e o seu ego no centro do culto, no centro da liturgia. E isto é uma característica dos tempos modernos. Uma igreja antropocêntrica, hedonista, que pensa em fazer um homem feliz. Observem as mensagens. Observem o quanto prospera e ganha espaço a teologia coach, a teologia da prosperidade, a teologia da prosperidade coach, elas são irmãs, né? São quase filhas do mesmo pai. Então observe como essas ideias estão postas nas liturgias das igrejas nos dias de hoje. A proposta, irmãos, se você estudou um pouquinho, já ouviu um pouquinho sobre a história da igreja, a proposta da igreja para os fiéis, para os pecadores, para as pessoas, é de conquistas, é de melhorar de vida, é de sucesso, é de conquistar algo. Mas se nós olharmos a história da igreja, o que as Escrituras diz, ela nunca teve como proposta primária ou principal esse tipo de abordagem. A mensagem do cristianismo, a mensagem do evangelho, antes de uma boa nova, que era salvação ao pecador, era dizer ao homem que ele estava condenado em seu pecado e que ele precisava arrepender dos seus pecados, confessando a Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Porque esta vida, ela é trivial, ela é passageira. E a eternidade o aguarda. E sem Cristo, ele está perdido. Então, queridos, é uma introdução importante aqui para nós pensarmos. Por quê? Nós, como cristãos, como batistas, nós temos a responsabilidade, assim como alguém que se converte e entra aqui para fazer parte da família da fé, qual é o nosso dever? Chegou lá o Cauãzinho está querendo fazer o discipulado com o Carlinhos, tem nos procurado, tem estado aqui conosco. Qual é o nosso dever? Ajudar o Cauã a caminhar na fé. Ele não sabe como lidar com alguns pecados, ele não sabe como fazer um devocional, ele não sabe ainda como fazer alguma oração, quais os elementos da oração. Nós precisamos ensiná-lo. E como o Cauã vai cultuar a Deus? De repente ele era lá, um exemplo, de uma religião diferente da nossa, muito diferente, né? Vamos dizer assim, ele tinha outras práticas. Chega aqui,
Ele vai cultuar da mesma forma que ele cultuava lá? Ele vai ter as mesmas práticas? Lá eu fazia assim. Nossa, todo mundo se alegrava, todo mundo gostava. A gente fazia assim, a gente acendia isso daqui, a gente tocava isso daqui. O pessoal gostava, era uma maravilha. E aí ele vem e coloca suas práticas aqui? Sim ou não? Não, irmãos. Nós, como igreja, temos o dever de ensinar aqueles que chegam como que se deve cultuar a Deus biblicamente. É dever da igreja ensinar. É por isso que nós temos, como eu já disse, responsabilidade sobre tudo aquilo que fazemos no culto. Ok? Então, vamos nos atentar um pouquinho aqui sobre a história do culto, como que se deu o estabelecimento do culto, como que Deus separou um povo para cultuá-lo. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 3, no versículo 12. Êxodo 3, versículo 12. Alguém com uma voz entonada, bem alta, assim, vai ler para nós, para que todos possam me ajudar aí para descansar e vocês também participarem. Êxodo capítulo 3, versículo 12. O propósito da redenção, o propósito de separar um povo, Deus deixa muito claro para eles. O que vocês vão fazer? Qual é o sinal que eu estou com vocês, que eu enviei você, a Moisés no caso? Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês farão o quê? Adorarão neste monte. Prestarão culto neste monte. Irmãos, Deus escolhe um povo, estabelece um propósito mediante a libertação desse povo. Deus estabelece um lugar para esse povo adorar e ser cultuado. Então, Deus já separa o lugar, separa o propósito, separa um povo, e ele é o objeto do culto e da adoração. Você acredita que Deus se importa com a forma que ele é adorado, que ele é cultuado? Sim, claro. Vamos abrir em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Nesses textos aqui, irmãos, Deus estabelece uma ordem que não pode ser alterada. A ordem do objeto do culto. Quem achou? Da mesma forma, leia em voz alta para que todos possam ouvir. Observem as ordens. Não tenham outros deuses diante de mim, nem semelhança alguma que há em cima no céu ou embaixo na terra. Não adore essas coisas, nem preste cultos a elas. Sou um Deus zeloso.
Deus, Ele é zeloso no quesito de receber adoração, irmãos. Deus não aceita trocar a sua glória, a sua adoração com nenhuma outra divindade, com nenhum outro Deus. Entre aspas, não existe outro Deus, mas falsos deuses. Ele é zeloso e Ele traz essas diretrizes ao povo que Ele acabara de tirar da escravidão do Egito. Então Ele estabelece um povo, Ele redime um povo, Ele estabelece o propósito pelo qual o povo ia sair. Vocês vão me adorar, vocês vão me prestar culto neste lugar, e o objeto da adoração sou eu. Não há outro Deus além de mim. E o que o coração desse povo, logo a seguir, já estava se inclinando? O que eles já estavam fazendo? Lembrando Calvino que diz, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Olha só o que esse povo estava fazendo. Vamos lá, Êxodo capítulo 32, versículos de 1 a 10. Vamos, um irmão vai ler de 1 a 5 e o outro irmão vai ler de 6 a 10. Participa aí, pessoal, mesmo que repita, né? Se alguns estiverem tímidos para ler, vamos lá para a gente tornar mais rápido o tempo e mais dinâmico também. Versos 6 ao 10. Aí, assim que tem que ser, ó. Vai lá, Paulinho. O que o povo fez, gente? O que o povo fez? O Senhor tinha acabado de tirá-los, explicitou, deixou muito claro o que eles deveriam fazer, o propósito pelos quais eles foram libertos da escravidão do Egito, estabeleceu um lugar, estabeleceu uma forma, se colocou como objeto do culto, da adoração. E o que eles estavam fazendo? Totalmente ao contrário. Mas observem que eles comiam, bebiam e se alegravam. Não estava legal? Quem estava lá naquele momento lá falava: ô louco, Moisés, você está brincando com nós, todo mundo alegre, olha o povo como está gostoso, olha lá, todo mundo sorrindo, todo mundo dançando, que bênção. Podia estar dizendo, ô glória. Mas nem sempre estar alegre, expressar
algumas manifestações humanas, sentimentos humanos, são, de fato, aquilo que Deus quer que nós façamos. Eles estavam fazendo o oposto àquilo que Deus havia lhes ordenado, irmãos. Mas havia alegria, havia festa, havia dança, havia comida, havia bebida. Mas Deus não estava recebendo aquele culto. Deus não estava se agradando da prática deles. Por quê? Porque eles feriram princípios, eles não estavam seguindo aquilo que Deus havia estabelecido a eles. Então, o povo adulterou o formato original. Eles direcionaram o culto a falsos deuses, fizeram conforme o desejo do coração deles e não deram ouvidos ao que o Senhor havia ordenado. O Senhor disse assim, olha, o povo se corrompeu e desobedeceu o que eu havia ordenado. Ou seja, eles se desviaram do caminho. Irmãos, Deus se importa sim com a forma que Ele é adorado, com a forma que nós prestamos culto. Deus é santo e zeloso. É por isso que nós precisamos retomar a reverência, o temor, pensar, refletir acerca da maneira como nós estamos prestando culto a Deus. Como nós adentramos para oferecer culto a Deus. É claro, queridos, que nós não estamos na velha aliança e que a manifestação da glória e da presença de Deus não está mais, nós vamos falar depois sobre isso, fixada num templo. Está no meio da reunião da igreja. E a igreja se reúne aqui. Dentre outros lugares, aqui é o encontro solene, o encontro público, o encontro, digamos que, o grande encontro, até que Jesus volte da igreja, é aqui, no templo, no domingo, no culto solene, no culto público. Nós nos reunimos como igreja nos nossos pequenos grupos, em determinados outros encontros, mas nós precisamos refletir acerca disto. O povo adulterou o culto. E aí, veja o que o Senhor disse a Moisés. Aí, observe aí os versículos 7 e 8, do mesmo texto. Lê para nós, Nando. Versículos 7 e 8. Observe que parece aqui que havia uma expressão de sinceridade no coração do povo. Apesar de estarem fazendo errado, apesar de estar usando os meios errados, de se desviarem do caminho, ainda assim havia uma sinceridade no coração deles. Mas aí eu pergunto a vocês, só sinceridade no coração basta para adorar a Deus? As outras religiões, eu não vou citar nomes, nós estamos gravando, mas nós vamos só postar no grupo da igreja, porque é um link, só quem assiste, quem recebe o link. Ele não vai ficar ao vivo, né, para as pessoas. Mas uma pessoa de uma outra religião, uma religião de feitiçaria, de ocultismo, ela tem sinceridade em seu coração quando ela faz uma adoração? Sim, às vezes mais do que os cristãos. São mais devotos, mais fiéis e mais assíduos. Mas só sinceridade basta para a adoração ser verdadeira? Não. Deus se importa com a forma que lhe prestamos cultos, irmão. E não é de qualquer jeito e nem como nos sentimos melhor, mas sim conforme Ele ordena em sua palavra.
sim conforme Ele estabelece para que nós o adoremos. E isso, muitas vezes, nos incomoda, porque nós queremos nos sentir bem. Nós queremos sentir emoções, nós somos pessoas emocionais. E quando as nossas emoções não são trabalhadas, não que não haja emoção na pregação da palavra, numa música, muitas vezes nós cantamos uma música, nós nos emocionamos, não é esse tipo exato, mas nós dizemos que foi bênção aquilo que mexe com as nossas emoções. E muitas vezes negligenciamos verdades claras que estão sendo nos ensinadas. Então, se nós observarmos aqui, nós vamos ver mais coisas. Vamos ver agora um exemplo de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Levíticos capítulo 10, versículos de 1 a 3. Nós estamos passando o texto ali, irmãos, mas se você puder procurar na sua Bíblia, grifar, marcar, para você conhecer melhor os textos, se familiarizar com os textos e com a sua Bíblia física, é muito melhor, ok? Senão nós ficamos meio que analfabetos nas Escrituras. Nadab e Abiú, irmãos, filhos de Arão. Observe o que aconteceu aí. Levíticos capítulo 10, versículos de 1 a 3. Quem pode ler? Arão se calou porque consentiu o erro da prática dos seus filhos na forma da adoração. Observe que no finalzinho do versículo 1, que a irmã Marlene leu, diz assim: e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Observe, irmãos, que eles foram prestar sacrifícios ao Senhor segundo as suas próprias vontades, segundo aquilo que eles queriam fazer, do jeito deles. O Senhor não só não aceitou a forma como eles fizeram, como também os puniu severamente e publicamente perante as pessoas, para mostrar aos outros a necessidade de temor e para mostrar aos outros a necessidade de entender o quanto Deus é santo e se preocupa com a forma que nós oferecemos a Ele culto. Não é de qualquer jeito, não é conforme as nossas vontades. Nós precisamos seguir as prescrições do Senhor. Isso lembra muito, irmãos, aquele acontecimento de Ananias e Safira, né? Que ao dar a oferta diante da igreja, eles disseram que era o valor da propriedade que eles haviam vendido. Mas não era, eles reteram uma parte. E aí eles foram lá para, digamos, para se exibir, né? Terem glórias perante as pessoas, disseram que era toda parte. E eles mentiram contra o Senhor. E aí o Senhor os puniram publicamente e severamente para mostrar também a necessidade de temor na prestação de culto, de adoração ao Senhor. Porque também dar ofertas, devolver o dízimos, também é uma forma de culto, de adoração ao Senhor. Como nós podemos observar, irmãos, temos muitos exemplos que Deus se importa com a forma como Ele é adorado. Vamos ver alguns outros aqui, mas
Vamos ler, nós não vamos nos explicar muito porque não temos tempo. 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 7. 2 Samuel, capítulo 6, versos de 1 a 7. E depois nós vamos voltar um pouquinho lá em 1 Samuel. Só para nós entendermos esse princípio, irmãos, que Deus estabelece princípios, estabelece meios, prescreve como deve acontecer, e o homem não tem o direito de modificar, de tratar de maneira qual ele pensa que ele pode tratar. Há princípios estabelecidos. Então, 2 Samuel, capítulo 6, versículos de 1 a 7. Quem pode ler para nós? Uzar tocou na arca e Deus o matou por causa da irreverência. Ainda que há uma legitimidade em segurar a arca, havia uma prescrição que estes não deveriam segurar a arca. E mais, não era em cima de carroças que deveriam carregar a arca da aliança, eram os sacerdotes que deveriam carregar esta arca. Eles estavam trocando todos os preceitos estabelecidos. Davi ficou tão temeroso que ele não queria mais nem conduzir a arca, com medo que mais pessoas morressem. Deixou a arca ali na casa de alguém, depois voltaram com os sacerdotes, colocaram a arca e levaram para que não acontecesse mais que alguém morresse. Então Deus havia prescrito a forma e eles, ao ferir este princípio, teve esta punição. Vamos ver agora 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 15. Capítulo 13, de 8 a 15. 1 Samuel 13, de 8 a 15. Vamos colocar de pé para ler esse texto, que assim a gente desperta um pouquinho. Dá uma esticada aí nos ombros. Uma aquecida. 1 Samuel, capítulo 13, versículos de 8 a 15. O que nós temos aí? Alguém pode ir um só ler, só em voz alta? Até o 13. Até o 15.
Amém. Pode sentar, irmãos. Você viu, Samuel? Seu nome aqui na Bíblia? Seu nome é famoso, hein? Pessoal, esse é o Gabriel? Ixi, eu chamei ele de Samuel a hora que ele entrou, já errei já, Samuel. É o irmão dele que é o Samuel, né? O Gabriel, avisa o seu irmão lá que o nome dele está nas Bíblias. Irmãos, quais são nesses dois textos, nós vemos as mesmas coisas acontecendo, uma prescrição sendo quebrada, a ordem do Senhor sendo quebrada. Nós vimos que Saul, ele não tinha o direito de oferecer sacrifícios. O direito de oferecer sacrifícios era dado ao sacerdote. Quem que era o sacerdote? Samuel. E o que Saul fez? Pressionado pelas circunstâncias, quis fazer aquilo que era para outro fazer. Ele quis tomar o lugar ali, no oferecer holocaustos, no lugar de Samuel. E o que Samuel disse para ele? Você cometeu uma loucura. Você foi insensato, você não deveria ter feito isso. E aí ele perdeu o seu reinado por causa da desobediência, por causa de ter cultuado, prestado culto a Deus, sacrifício a Deus de maneira indevida. Então, nós observamos, irmãos, que não basta sinceridade, não basta boas intenções, é necessário que a adoração seja baseada na verdade. Ok? Vamos agora lá, para caminhar aqui para o final, em João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 24. Jesus está conversando com a mulher samaritana. E ele diz assim: a mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que é Jerusalém, que é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo, vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Irmãos, os samaritanos, eles eram um povo do norte, e eles não tinham o costume de vir para Jerusalém para adorar. Eles fizeram um templo em Samaria para a adoração deles lá. E a ideia deles ali tinha muita influência de povos pagãos, porque desde o momento do exílio, quando eles ficaram para lá, houve uma mistura desses povos. E muitas influências pagãs também tomaram conta. Por isso que os samaritanos não se dão muito com os judeus, devido que os judeus consideram eles como uma raça impura, que eles não são verdadeiramente o povo de Deus, israelitas, né? Mas aí, o que acontece aqui? A adoração em espírito, vamos pensar como cristãos, Jesus falando para a igreja agora, já numa nova aliança, como seria a adoração? A adoração em espírito está ligado ao Espírito Santo que habita agora na vida do crente. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, passamos a ser casa espiritual. Deus habitaria em nós. E a nossa adoração agora se daria em todo o tempo, porque Deus estava conosco, presente permanentemente, e em todo o tempo nós prestaríamos a Ele culto, adoração. Uma vez que nós temos lá em Atos 17, 24, que Deus não habitaria mais em templos feitos em mãos de homens, como era na antiga dispensação. Ok? Mas Jesus está ensinando aqui que a adoração em espírito, ela deve ser baseada na verdade.
Vocês adorarão em espírito e em verdade. Que verdade é essa, irmãos? Que verdade seria essa? A verdade de cada um? Eu tenho a minha verdade, eu estou adorando de forma sincera, essa é a minha verdade. Então eu estou adorando em espírito e em? Seria isso? O que vocês acham? Verdade da palavra, a verdade revelada por Deus na palavra. E a grande verdade para a adoração na nova aliança é a revelação do próprio Cristo. O Cristo auto-revelado deve ser o objeto da adoração. A adoração deve ser cristocêntrica. A adoração deve ser centrada na pessoa e obra de Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, sinceridade é um pré-requisito para o culto? Sim. Para uma verdadeira adoração? Sim. Mas ela não é fundamental. A adoração, ela é regulada sobre a revelação da palavra de Deus. Não basta apenas ser sincera, é preciso ser baseada na verdade das Escrituras. É preciso ter as Escrituras como uma regra de fé e prática para a prestação do culto. Nós não podemos adorar sobre os nossos preceitos, sobre as nossas vontades e sobre os nossos desejos. A verdade é, a adoração sincera deve ser posta no verdadeiro objeto de culto, na autorrevelação de Deus para a igreja hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai prestar culto ao Pai senão por mim. Ninguém vai adorar o Pai senão por mim. Ninguém vai ser recebido pelo Pai senão por mim. Então, Cristo é a verdade revelada por Deus nas Escrituras para que nós prestemos culto. E agora, de uma forma mais prática aqui, vamos para o culto mais propriamente na nossa dispensação. O culto precisa ter propósito, ordem e decência. Você já foi num culto, irmãos, bagunçado? Que todo mundo canta, que todo mundo fala, e sobe um e fala, sobe o outro fala, sobe o outro fala, mas ninguém prega nada com nada, ninguém fala nada com nada. Aí todo mundo canta, as músicas não têm ligação uma com a outra, não tem nada a ver com a mensagem. Quando viu, já passou mais de 2 horas, e aí o pregador sobe para falar. Aí o pregador fala assim, que Deus abençoe vocês essa noite, e que tudo que foi dito possa ser ministrado ao coração. Porque não sobrou tempo para a palavra, porque o culto foi desordenado. O texto que foi lido não tem nada a ver com aquilo que foi cantado depois. O que foi cantado depois não tem nada a ver com aquilo que foi pregado depois. Então, não há uma ordem, não há decência, não há um propósito no culto. Então, vamos agora partir mais aqui para o Novo Testamento. 1 Coríntios. Nós vimos aqui que Deus se importa com a adoração, que Ele é o objeto da adoração, que o culto deve seguir aquilo que é prescrito nas Escrituras e que sinceridade não basta, é preciso cultuar à luz da verdade das Escrituras. E hoje a verdade das Escrituras revelada a nós é o Cristo auto-revelado nas Escrituras para nós. Ok? Então, o culto precisa ter propósito, ordem e decência. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Quem pode ler para nós? Bem alto. Tudo, porém, seja feito com... Vamos ler todos juntos, então, já que 2 leram juntos. Vamos lá, está na tela.
tudo seja feito com decência e ordem, irmãos. A igreja deve trabalhar desta maneira os seus cultos. Quais são os propósitos dos cultos? Nós não vamos nem entrar nisso de maneira específica, mas o primeiro propósito do culto é adorar a Deus, glorificar somente a Deus. Esse é o primeiro propósito do culto, ok? O segundo propósito do culto é edificar a igreja. É fazer com que a igreja seja alimentada pela palavra de Deus, que a igreja seja fortalecida, que haja uma construção saudável da igreja por meio daquilo que acontece no culto, que é o significado da palavra edificar, construir. Tudo que acontece no culto está cooperando para que a igreja seja uma igreja saudável, está construindo um entendimento saudável, uma adoração saudável, uma prática saudável na vida da igreja? Ou é tudo, a gente vai, a gente sai e não entendeu nada do que aconteceu, mas foi bom, mas ninguém entendeu nada. Então, o culto precisa ter entendimento, ordem e decência. Os propósitos são adorar a Deus, glorificar somente a Deus, edificar a igreja, e o terceiro e último propósito do culto, alcançar os perdidos. 3 propósitos claros do culto: adorar a Deus, edificar a igreja e salvar os perdidos. Ok? A quem que a igreja presta culto? A quem, irmãos? Quem é a audiência do culto? Vamos lá, quem? A Deus. Deus é a única audiência devida pelo qual nós prestamos culto. A audiência do culto é para Deus, a igreja presta culto para Deus e Ele deve ser a única pessoa a ser agradada e adorada. Então, nós não assistimos culto, nós não participamos do culto, nós prestamos culto. Nós prestamos culto. É como se Deus estivesse no seu trono, assentado, para receber da igreja uma verdadeira adoração, um verdadeiro culto. Mas Ele vem para receber o culto da igreja. Ele não vem para receber o culto do pastor, o culto do grupo de música. Ele vem para receber o culto da igreja. A ideia é sempre congregacional. A ideia é sempre o corpo. A ideia é sempre todos juntos. Então, o culto é para Ele. Você não vem para buscar. Você não vem para receber. Você não vem para sair com algo. Você vem para dar. Você vem para oferecer. Essa deve ser a intenção do meu e do seu coração quando nós adentramos aqui. A ideia do culto moderno é que Deus é como um Papai Noel grandão, com um saco cheio de presentes, que ninguém vai sair daqui de mãos vazias. Deus vai dar para cada um aquilo que você veio buscar. Como se Deus tivesse essa obrigação de suprir as suas necessidades e expectativas acerca do culto que é para Ele. Mas isso, irmãos, é uma influência do culto moderno, que busca o quê? Atender às expectativas humanas. E aí, se nós não saímos com as nossas expectativas atendidas, o culto não foi uma bênção, as músicas não foram uma bênção. Porque nós não sentimos essa emoção, porque nós não sentimos essa resposta mediante aquilo que eu vim buscar. Porque é uma ideia equivocada de culto. Culto é uma rendição total, é dar-se, é prestar, é oferecer louvor, adoração,
honra, glória ao Senhor. Todas as outras coisas são consequências naturais do culto. Se Deus falar ao teu coração, se Deus te abençoar, se Deus curar, é uma forma graciosa de retribuição do Senhor àqueles que estão aqui. Irmãos, isso é importante nós pensarmos, porque o entendimento de culto passa a ter um outro sentido. O que nós, pecadores miseráveis, requeremos de um Deus santo, de um Deus soberano? Graça, misericórdia, tenha compaixão de nós. Obrigado pelo dom da vida, obrigado por tão grande salvação, obrigado por misericórdia sobre a minha vida. Estamos aqui para bendizer o teu santo nome. É por isso, irmãos, nós vamos falar que tudo deve apontar para Ele. Então, o culto deve ter ordem e decência, porque Deus não é um Deus de confusão. Aí em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz. Por isso que o culto tem que ter ordem e decência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. O culto tem propósito de promover o progresso espiritual da igreja. Olha que diz: assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Esse texto está trabalhando a questão do culto na igreja de Corinto. Então o culto tem propósito de fazer a igreja progredir espiritualmente, ser edificada. O culto também, irmãos, visa instruir as pessoas e não confundi-las. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. Qual era o grande problema na igreja de Corinto aí nesse texto? O falar em línguas. Nós não vamos entrar aqui no tema, mas línguas estrangeiras. Por quê? Porque as pessoas não conseguiam interpretar, não conseguiam entender. É a mesma língua do Pentecostes. Existiam lá medos, parsas, gregos, existiam pessoas de várias nações, e o Senhor usa aquele momento de maneira milagrosa, maravilhosa, para poder falar das grandezas de Deus em outras línguas, para que cada um na sua nacionalidade ouvisse em sua própria língua as grandezas de Deus. E aí então eles ouviram, cada um na sua língua, as grandezas de Deus. E aqui da mesma forma, Deus está... havia uma falta de controle nesse cuidado, uma falta de sabedoria em relação a isso. E aí Paulo fala, olha, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir a outros, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Por quê? Porque 5 palavras vão edificar os ouvintes, vão instruir os ouvintes, enquanto as outras vão confundi-las. Em outro momento nós trabalhamos isso. O culto deve mostrar para as pessoas que Deus está presente na reunião da igreja. Através da exposição da palavra, as pessoas devem ser conduzidas a se prostrarem diante dele e adorá-lo ao ouvir a sua voz. Quando nós pregamos aqui, irmãos, fielmente as Escrituras, Deus está falando por meio dela. É por isso que há uma necessidade de reverência do início ao fim. Tudo que fazemos é para Deus. E às vezes a gente vê como nós nos comportamos no culto de maneira inadequada. Nós estamos tratando com irreverência o culto a Deus. O culto deve mostrar para as pessoas que Deus está presente nesta reunião. E a maneira como nós reverenciamos a Ele, nós mostramos para as pessoas, Deus está presente aqui. A nossa reverência aponta para o nosso temor, aponta para a prova cabal
que nós cremos que Deus se faz presente em nossas reuniões. Vamos ler aí 1 Coríntios capítulo 14, versículos 24 e 25. Vamos ler todos juntos ali para ganharmos tempo, no telão. Porém, aqui o ato de profetizar é proferir as palavras de Deus. Quando nós proferimos as palavras de Deus, expomos as Escrituras, o coração das pessoas serão trabalhados pelo poder da própria palavra. E elas ouvirão a voz de Deus, e elas se renderão a Deus, e vão crer, testemunhar que de fato Deus está no meio de vocês. Irmãos, para nós finalizar aqui, quero deixar 5 elementos com base nas Escrituras que devem estar presentes em nossos cultos, e todos eles estão relacionados às Escrituras. Primeiro deles, vamos só colocando os textos, pessoal, e a gente vai, para a gente terminar aqui no tempo. Leitura das Escrituras. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13. Até a minha chegada, vamos ler juntos? Até a minha chegada. Hebreus capítulo 4 e 12. O primeiro elemento que deve ter no culto público, no culto cristão, é a leitura das Escrituras. Quando nós priorizamos a leitura das Escrituras, ainda que ela não seja pregada, ela trabalha em nós pelo poder que há nas próprias Escrituras. Às vezes ela não precisa nem ser pregada, só dela ser lida, ela tem o poder de trabalhar em nossos corações. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E Paulo orienta Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras. Ok? Então, leitura das Escrituras é o primeiro elemento. Quando nós priorizamos a leitura, nós estamos dando valor devido a ela, nós mostramos que estamos desejosos por ela, nós reconhecemos a necessidade para crescermos através dela, e a nossa fidelidade e prioridade às Escrituras mostra o quanto nós precisamos dela para sermos alimentados. O quanto nós precisamos ouvir e submetermos a palavra de Deus. Amém? O segundo elemento é pregar as Escrituras. 2 Timóteo 4:2. Vamos lá? Que pregue. Primeira Coríntios 1:21. Deu tchutchu lá. 1 Coríntios 1:21. Então, irmãos, pregar as Escrituras. As Escrituras é a fonte para corrigir, repreender, exortar e ensinar a doutrina e também salvar os pecadores. Por isso que no culto deve ter a leitura das Escrituras
e a pregação das Escrituras. Amém? Não há nenhum outro método a não ser a pregação das Escrituras. Terceiro elemento que deve constar, ter no culto público, no culto cristão: orar, oração, orar a Bíblia. Irmãos, as nossas orações, elas devem ser concernentes àquilo que cremos. Não deve haver nas nossas orações, eu determino, eu amarro, né? Coisas que não estão concernentes com aquilo que cremos. Elementos como gratidão, como confissão, como adoração, louvor a Deus, devem fazer parte da nossa adoração. No culto, nós devemos ter até mais momentos de gratidão. Vamos ter uma oração de gratidão? Vamos ter um momento de oração, de adoração, de louvor a Deus? Vamos ter um momento de petição? Ter momentos específicos, porque desta maneira nós estamos ensinando as pessoas a orarem. Que na oração deve haver elogio, deve haver gratidão, deve haver confissão, deve haver petição, mas são elementos que estão ligados, relacionados também à soberania de Deus. A maneira como nós oramos, irmãos, mostra muito como nós cremos. Às vezes a gente vê as pessoas orando e a gente vê e fala, está muito distante daquilo que nós cremos, porque muitas vezes nós não oramos conforme as Escrituras. Nós oramos muitas vezes segundo os nossos próprios modos. E nós devemos orar. É claro que a expressão da oração é uma expressão do coração, mas nós devemos orar baseado nas Escrituras. Ok? Quarto e penúltimo, cantar a Bíblia. O conteúdo das músicas deve estar de acordo com as Escrituras, irmãos. Aquilo que nós cantamos deve apontar para Deus, que é o centro do culto qual prestamos. Quem é a audiência do culto? Deus. Então as músicas devem ser cantadas para Ele, devem apontar para Ele. E nós devemos praticar mais na nossa realidade, ainda mais, cantos congregacionais. Que não fale eu, de mim, para mim, aonde eu sou o centro, aonde parece que eu estou sozinho aqui adorando, mas deve usar mais as palavras nós estamos juntos, queremos. Por quê? Porque é a expressão congregacional da igreja. Quando o grupo está aqui, o Senhor não está interessado em ouvir o canto apenas do grupo. E o grupo não está aqui apenas para cantar e ignorar a presença da igreja. É por isso que o tom, as melodias e as músicas e as letras devem ser de forma que haja uma uniformidade com a igreja. No tom, fazer com que a igreja participe. Não tem problema nenhum a igreja cantar um pouquinho e depois o grupo e fazer esse revezamento, porque o grupo está aqui para contribuir na direção das canções. Mas não que eles devem cantar todas as músicas. Eles estão aqui para induzir, conduzir a igreja no canto. E o Senhor quer ouvir o canto da igreja. Eles são igreja. Então eles só têm um pouquinho mais de voz aqui devido aos microfones, mas o correto é levar a igreja a cantar junto. Por isso que os cânticos devem ser mais assertivos, devem ser congregacionais e devem apontar para Deus. E nós devemos abolir músicas antropocêntricas, músicas que não elogiam a Deus, que não agradam a Deus, que só falam de nós, de mim. Restitui, eu quero de volta o que é meu, que na escuridão da noite Ele apaga o meu passado. Como assim? Você vai dormir de noite, Deus apaga teu passado, você acorda de dia, está tudo bem? Né? 1000 graus de unção. Que onde está escrito na Bíblia 1000 graus de unção? Músicas que a gente já cantou aqui muitas vezes. Por exemplo, não se tentaram matar os teus sonhos e o teu coração, não desista dos sonhos de Deus. Primeiro é os teus sonhos, depois é os sonhos de Deus. Essa humanização, dizendo que Deus sonha e trazer esses sonhos de Deus para os nossos sonhos, ela é muito complicada. Então nós devemos abolir todas as canções, músicas com dúbias interpretações,
com muitos chavões, fogo, fogo. Única vez que Deus desceu fogo na Bíblia, Ele queimou todo mundo. Então a gente muitas vezes, eu quero teu fogo, acende o teu fogo. E nós não vemos essas expressões nas Escrituras, mas nós pegamos do meio os neopentecostais. Então nós devemos entoar mais cânticos que apontem para a glória de Deus, para a exaltação a Deus. E não tem problema nenhum nisso, irmãos. Nós estamos ensinando que o alvo do nosso culto, o centro da nossa adoração é Deus. E não é só Deus e eu, é Deus e meu irmão, é Deus e nós, não Deus e eu. Aquela música não está, é Deus e eu, o pessoal gosta de postar, né? Deus e eu. É Deus e eu lá no seu quarto, você sozinho, confessando o seu pecado para Deus, expondo as suas lutas diante de Deus. Mas quando você se reúne com a igreja, somos nós, somos o corpo, somos igreja. Não é no CPF, é no CNPJ. É todos juntos. E por último, irmãos, temos que cantar a Bíblia, né? Ver no culto as expressões das Escrituras nas suas ordenanças, como o batismo e a ceia. A ceia e o batismo são cenas das Escrituras sendo praticadas no nosso dia a dia. Quando nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, são símbolos daquilo que está acontecendo. E o batismo, a mesma coisa. Nós só vemos essas coisas nas Escrituras. Humanamente, nós acrescemos muitas coisas. E nós precisamos considerá-las, reconsiderá-las. Pense nisso, irmãos. Nós estamos encerrando aqui e olhe para a nossa realidade, para os nossos cultos. O que nós dissemos aqui não é novidade quase para ninguém. Mas a questão é, por que não nos contentarmos com isso? Por que esse fogo, entre aspas, de querermos mais? Por que queremos ir além daquilo que a Escritura prescreve? Apenas no sentido de nos sentir bem, de afagar o nosso ego, né? De tornar algo que para nós achamos que vai estar mais conivente. Nós estamos caminhando para um tempo difícil, onde há uma diversidade de formas de culto e de práticas. Mas nós precisamos resgatar a nossa identidade. Como batistas, à luz daquilo que nós temos biblicamente como ensino, entender que Deus se importa sim com a maneira como Ele é cultuado. E que só sinceridade não basta. É preciso que ela seja baseada na verdade das Escrituras. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que nos chama para Te adorar em espírito e em verdade. E que o Senhor requer de nós um culto verdadeiro, Senhor. Ajuda-nos a cultuar ao Senhor verdadeiramente à luz da Sua palavra. Cultuarmos quando nós estivermos aqui reunidos como igreja. Cultuarmos também quando sairmos daqui e ainda assim representarmos a Sua igreja. Ajuda-nos a expressar, a adorar verdadeiramente o Senhor, segundo a Sua palavra e não os métodos contemporâneos ou judaizantes, métodos que não estão nas Suas Escrituras. Que em nossos corações haja contentamento em fazer isto. Dai-nos, ó Deus, entendimento, sabedoria, para que nós, como igreja local, possamos ser achados como aqueles que estão prestando um culto bíblico ao Senhor. Um culto que busca agradar ao Senhor. Colocar o Senhor, a Sua palavra, no centro da nossa adoração.
Ajuda-nos, ó Deus, capacita-nos, ó Deus, para que façamos aquilo que fomos chamados à luz das Escrituras para fazer. Ainda que algumas coisas nos desagrade, ainda que algumas coisas encontremos dificuldade, nós te pedimos graça para que possamos dar o melhor ao Senhor. Fazer aquilo que devemos fazer com sinceridade, mas também fundamentados na verdade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, queridos? Nós estamos encerrando então a nossa escola. Semana que vem nós continuaremos. Nós vamos estar elaborando aí durante a semana um novo tema. E esteja participando, vindo, para que nós possamos estar juntos, aprendendo mais da palavra do Senhor. Se os irmãos tiverem dúvidas, algumas outras questões, no particular também, podem estar me perguntando para que a gente possa trabalhar aquilo que foi ministrado aqui. Amém? Vamos colocar de pé, vamos encerrar. Pedir para que o irmão Mateus esteja orando, agradecendo ao Senhor e colocando nossas vidas no decorrer do dia na presença dEle.